E aí, tudo bem, ouvintes? Como é que vocês estão? Hoje eu estou com um convidado incrível, né? Que é o Kennedy, biólogo e também tem um canal incrível, Paleontologia do Brasil. Muito obrigado. E aí, pessoal, meus dinossauros, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa tarde, Grace. Boa tarde a todo mundo aí, na hora que a gente está gravando aqui agora, Boa né? tarde. Me fale um pouco sobre você. Como é que começou toda a sua carreira, sua paixão por dinossauros? Ah, foi tudo desde pequeno. Quando eu era criancinha, minha mãe me deu até tá aqui o brinquedinho, ó, que foi esse brachiosauro, um dinossauro de Ah, que brinquedo, quando eu era legal. criança. E Uhum, aí eu guardo ele desde então. E eu fiquei, que bicho bizarro. Eu achava na época muito louco. E aí eu comecei a querer saber mais sobre esses dinossauros, sobre esses animais. Aí ela me apresentou Jurassic Park. E aí nunca mais parou. Desde pequeno eu queria ser paleontólogo, biólogo, tudo. E onde tudo começou, lá nossa, com que meus seis legal. aninhos. E como é que começou a sua carreira? E como é que você resolveu começar um canal no YouTube? Minha carreira na biologia começou criança ainda mesmo. Que eu tava. Aqui em Brasília tem as altas habilidades, que é onde eles recrutam crianças que têm alguma habilidade em matérias como biologia, matemática, entre outras coisas. E aí Uhum. me recrutaram lá para esse programa, porque eu tinha altas habilidades em biologia. E acabou que nesse primeiro ano que eu entrei, eu descobri uma espécie de borboleta, com meus 8 Que aninhos que eu legal. estava na época. Uhum, Aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver projetos, pesquisas, que é um programa muito bom, que estimula muitas crianças que tem aqui em Brasília. Aí, mesmo já tinha o YouTube nessa época, só que eu nunca vi o uhum, YouTube na época como um portal, assim, eu vou fazer vídeo para o uhum. YouTube, essas coisas. Eu só pensava em trabalhar com pesquisa, busca de fósseis, ou sala de aula. Até que, quando eu estava no início da faculdade, eu via os canais ali do Henrique Zimmermann, do Mesozoico Zoado, alguns outros canais você sabia. E aí cara, será que dá certo? Eu gosto muito de fazer vídeo, conversar sobre esses Uhum, assuntos. E aí eu comecei. Assim, no início foi só tipo por hobby, um vídeo a cada 30 uhum. dias que eu postava, uma coisa assim. Só que aí eu fui gostando, foi dando certo. E acabou que hoje é um dos meus trabalhos, além de ser professor, eu trabalho com o YouTube, os meus dois trabalhos principais. Que eu nunca imaginei antes que ia ser, mas hoje é. E qual foi o seu primeiro filme, assim, que te marcou na infância sobre dinossauros? Primeiro filme. Foi um filme e um anime. Porque eu lembro que foi no mesmo tempo eu fiquei doido. O anime foi Dinossauro Rei, quando eu era criança. Eu era doido com Uhum. aquele anime. Ficava pegando. Eu desenhava os cartões de dinossauro e falava que iam virar dinossauros de verdade na escola. E o outro filme foi o Dinossauros da Disney, que eu vi antes de Jurassic Park. Dinossauros da Disney foi um filme que também me impressionou demais, com aqueles carnotauros, aqueles dinossauros absurdamente lindos daquele filme. E aquilo me impressionou muito, eu fiquei muito doido com aquele filme. E queria muito que tivesse uma continuação, mas até hoje não teve nada, então acho que não vai ter, mas é um Uhum. clássico, pelo menos. E o Vale Encantado, você chegou a gostar? Chegou a Já, Em Busca assistir? do Vale Encantado, eu já vi todos. Na época, minha mãe ainda não tinha, que na época eu era criança, ela que colocava pra eu ver, Uhum, ela não tinha conhecimento desse filme. Eu só fui ver esse filme um uhum, tempo depois. Ali eu acho que eu já tava com entre 8, quando eu já tinha descoberto a espécie de borboleta, entre 8 e 9 anos, que eu fui ver Em Busca do Vale Encantado pela primeira vez. Ele não teve tanto impacto no início da minha paixão por dinossauros, mas depois eu fiquei viciado. Assisti todos, assim, mais de 20 filmes lá de Em Busca do Vale Encantado. E vai ter um novo, né, agora? uhum. Vai ter um novo chegando aí em breve, do Em Busca do Vale. Vai ser um remake, é o que É? parece. Que legal. E o Jurassic Park, as diferenças dos dinossauros, pra gente começar? Cara, Jurassic Park foi um amor absurdo que eu tive. Eu assisti o primeiro Uhum, Jurassic Park, minha mãe fez, trouxe pra eu ver na época, quando criança, e eu fiquei
aí embasbacado, eu achava que era de verdade. Eu achava que tinha o Parque dos Dinossauros mesmo, que a ilha tava lá. Eu falava, mãe, eu quero ir pra lá, independente se os dinossauros fugiram, me manda pra ilha, quero ir lá, quero ficar lá. Criança, né? Normal. Aham, Aí, quando lançou, eu vi todos os outros, o Mundo Perdido, o 3. aham, Só que eu acho que o que me marcou mais além do primeiro foi o Jurassic World, porque foi o primeiro que eu fui ver no aham, cinema. Que foi, nossa, quando anunciou o filme, o trailer, me deixou louco. Eu tava com 15 anos na época. E aí veio aham. o filme no cinema, foi uma das melhores sensações, emoções que eu já tive ver esse filme no cinema. Porque foi o primeiro filme de Jurassic Park que eu vi no cinema. Por isso que me marcou tanto também. Aí depois veio os outros Jurassic World, que foi um pouco triste, né? O último, principalmente, que Aham. foi, me deixou meio triste, assim, que foi bem fraquinho, mas tá bom. Valeu a pena de qualquer maneira. Eu lembro do primeiro, né, que é o primeiro do Jurassic Park, e eu lembro muito do Velociraptor, né, e como dava aquele medo, aquela tensão, de como ele sempre estava perseguindo as pessoas e segurava a porta e tudo mais, ele sempre conseguia entrar. E a diferença, né, que ele não é nada daquilo que mostra no filme. É, tem. Jurassic Park tem esses problemas de adaptação dos dinossauros. Assim, principalmente o Uhum, Velociraptor, que é o mais diferente da vida real, né? Se botar no papel, de todos. O Velociraptor na vida real é um peru com garras afiadas, e dentes mortais. Totalmente diferente. O do filme foi inspirado na época, foi a criação pelo Deinonychus, que na época do filme tinha teoria de que o Deinonychus era uma espécie de Velociraptor que vivia na América do Norte. Aí o autor, que é o Michael Keaton, quis fazer isso no livro, botando como Velociraptor. uhum, Só que depois que do lançamento do livro, essa teoria foi jogada pelo ralo, o pessoal mostrou que não era, eram espécies bem diferentes. Só que quando o filme foi lançado, eles decidiram manter porque o nome Velociraptor era melhor que Deinonychus, assim, para o marketing. O pessoal queria ficar com o Velociraptor. E mesmo sendo Deinonychus, se fosse Deinonychus, ia ser diferente de qualquer jeito, porque o tamanho no filme é bem maior que o Deinonychus da vida real. E além de que esses animais tinham penas e tudo, igual um filme que agora que tá lançando, que eu tô esperando chegar aqui no Brasil, que tem os dromeossauros como Deinonychus e o uhum. Velociraptor perfeitos, igual era na realidade, é Primitive War, Guerra Primitiva, que tá lançando nos Estados Unidos e na Austrália. Tô esperando chegar aqui no Brasil. E os dinossauros desse filme estão muito fiéis com a realidade, principalmente os dromeossauros, que têm penas, que têm o tamanho real, igual é na vida real, e são muito mais assustadores, inclusive, que os de Jurassic Park, na minha Uhum, opinião, porque até onde eu vi o trailer e as cenas que vazaram do filme. Agora o T-Rex em Jurassic Park, na época que o filme foi lançado lá em 1993, estava até correto, em grande parte para a época uhum, que se acreditava, né, nas descobertas que tinha, até aquele momento. Só que depois a gente descobriu muitas coisas. Ele era mais robusto, ele tinha lábios, possivelmente protopenas, algumas penazinhas ali no pescoço, em algumas outras partes do corpo. Então ele era bem diferente até do que a gente vê em Jurassic Park. O Jurassic World Rebirth, o que saiu dos cinemas agora, deu uma atualizada nesse Tiranossauro Rex de Jurassic Park, deixando ele mais fiel, com a aparência bem mais fiel. Lógico, ainda com aquela cara de Jurassic Park mesmo. Sem os lábios e tudo, mas deixou ele mais robusto, com uma cor bem mais legal, colorida, aquele amarelo dele ficou muito legal. E deixando ele bem mais fiel, mais forte, parrudo mesmo, igual ele era na vida real. uhum, Só que eles nunca vão mudar isso em Jurassic Park, porque ficou marcado aquela aparência do T-Rex, do Velociraptor. A mesma coisa também na questão do rugido, que eles nunca vão mudar. O rugido do T-Rex ficou marcado para sempre no filme Jurassic uhum. Park. Quem nunca vê, e até outros filmes eles usam o rugido do T-Rex. E mesmo ele não fazendo isso na vida real, o que se acredita que ele fazia um barulho mais grunhido, tipo um barulho de hipopótamo quase, parecido com o barulho de hipopótamo. Entre outras coisas também. E nós sabemos o som de 20 mil espécies de dinossauro. O pessoal não pensa isso, porque a gente sabe o som das aves. Todas as aves são dinossauros. Então dá para ter até uma ideia, um pouco do som de algumas espécies de dinossauro
Em teoria, né? Não sabendo de verdade o som deles. E o do T-Rex é um desses. E qual era a função dos bracinhos do T-Rex por ser tão pequenininho? Eu não entendi, Grace, fala de novo, por favor. Assim, os dele. O braço do T-Rex era pequeno comparado com o resto do corpo dele, assim, que ele tem aquele cabeção Uhum, enorme, aquele corpo todo robusto, e o braço dele era pequeno, né, em comparação com o corpo dele. É isso em todos os tiranossaurídeos, né? Basicamente em outras espécies, como a Belisaurídeos também. Só que um braço de T-Rex consegue levantar mais de 1 tonelada, só aquele bracinho. Então ele tinha um bracinho, só que era bombado aquele braço, braço fortão, que dá para levantar muito peso, mesmo parecendo pequenininho. Era diferente, por exemplo, do braço do Carnotauro, que é um dinossauro abelissaurídeo que viveu aqui na Argentina e possivelmente no Brasil. uhum. O braço do Carnotauro, a gente nem sabe para que ele servia. Você acredita que era para atrair fêmea de alguma maneira. Mas era um braço praticamente inútil, vestigial, ele estava ali, só por Uhum. estar. Diferente do T-Rex, que o braço do T-Rex era forte, tinha movimento no braço. Do Carnotauro ele nem conseguia mover direito. Não tinha estrutura para mover nada. O braço dele era só parado lá desse jeito aqui e ficava. Nem dava para mexer direito. O do T-Rex, pelo menos, tinha essa funcionalidade. O T-Rex até apareceu na Era do Gelo, né, quando o Sid sequestra 3 ovos. O T-Rex tá em tudo. O T-Rex tá em Era do Gelo, nos filmes da Marvel, tem T-Rex no filme da Marvel, tem T-Rex e Uhum. na série da Netflix lá, Love, esqueci até o nome da série, ele tá em tudo. Em qualquer coisa que você vai ver, Toy Story tem T-Rex, é o dinossauro mais famoso do mundo. Ele tá em qualquer lugar que você for ver. Mesmo em filme que não tem nada a ver com o dinossauro, ele vai estar lá. Seja um brinquedo, uma menção honrosa, ele vai estar aparecendo de alguma maneira. E quais outros dinossauros que são diferentes, que aparecem no Jurassic Park? Ah, basicamente todos. Tem poucos que são fiéis com a realidade em Jurassic Park e Jurassic World. Em Jurassic Park, eu mesmo nem cobro tanto a questão da aparência em Jurassic Park, porque na época eles fizeram o que se acreditava na paleontologia, ali entre 1993 e 2003, que é os Uhum, 3 primeiros filmes. Tanto que o espinossauro de 2003 lá, 2001, né, é monstruoso. Eu amo aquele espinossauro, mesmo hoje em dia o espinossauro sendo uhum, completamente diferente daquele filme. Os saurópodes são bem diferentes. Até a gente chegar no filme que estava no cinema agora, que teve as espécies mais próximas do que era na realidade, como o T-Rex que eu falei, os titanossauros do filme que tem a aparência, o design todinho de argentinossauros, um dos maiores dinossauros que já existiram. Eles só pegaram igual fizeram com o Velociraptor e Deinonychus, eles pegaram o uhum, dinossauro, o argentinossauro, e utilizaram o nome de outra espécie, que é o titanossauro, por ser melhor para o marketing. Eles fizeram isso. uhum. Só que a espécie está bem fiel com a realidade. Com poucos detalhezinhos, como a cauda e outros que não são verdade. Aí tem também o Quetzalcoatlus em Jurassic World Dominion. Nesse ele não tá tão fiel, mas em Jurassic World Dominion a aparência Uhum. dele é absurdamente fiel com a realidade, tirando o tamanho aqui lá. Ele tem tipo 20 metros, só de um bicho de 20 metros voando é meio complicado. Mas a aparência dele tá totalmente fiel com a realidade. Só que o Jurassic Park tem essa tendência de um bicho que era pequeno botar maior e um bicho que era maior diminuir. Eles fazem isso muito nos filmes. Mas o mais fiel de todos, sem dúvida, é o Quetzalcoatlus e o Mosasauro desse último filme. São os animais, não são dinossauros, mas os animais pré-históricos mais fiéis de toda a franquia Jurassic Park e Jurassic World. Eu lembrei de um dinossauro que aparece muito, que é aquele que é enorme, que tem uma baita de um pescoço. Ah, é que tem o Brachiosauro. Tem o Brachiosauro, que é o mais famoso, eu acho, de Jurassic Park dos pescoçudos, por causa daquela cena do primeiro filme que ele fica em pé, Hum, nas patas traseiras. Aquela cena lá é famosona. Inclusive, teve um estudo que saiu semana passada. Eu postei vídeo ontem falando sobre. Um estudo aqui que foi uhum, feito aqui no Brasil. Aí no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, né, Grace? Você me falou já? uhum, sou Aí do Rio de Janeiro sou foi do Rio feito de esse Janeiro. estudo.
onde eles mostraram que todos os dinossauros saurópodes poderiam ficar naquela postura, se erguer sobre as patas traseiras, igual o Brachiosauro faz em Jurassic Park. Antes falava que isso era mentira, que não poderia ocorrer por causa do Uhum. tamanho dos animais e tudo. E aí o pessoal falava que o Jurassic Park errou nisso, só que acabou que eles acertaram. E o estudo feito aí por paleontólogos brasileiros comprovou isso, que todas as espécies saurópodes, como o Brachiosauro, poderiam ficar nessa postura. Mais um ponto para o Brasil na paleontologia. Que interessante, com o tempo vai mudando, né, as informações, Muito. novos estudos surgem. A paleontologia é sempre assim, vai atualizando a cada nova descoberta. Sempre mudando coisa ali que você achava certo, depois não, é outra coisa. Sempre vai mudando na paleontologia. Quais outros filmes, assim, que você acha, assim, que mostra sobre os dinossauros que você acha bacana, e quais são as diferenças na vida real? Olha, de filme, filme é uma coisa complicada envolvendo dinossauro. Porque tirando Jurassic Park, quase não tem, e dinossauros da Disney, quase não tem filme tão Uhum, bom de dinossauro. Porque o pessoal foca em tentar copiar Jurassic Park. Aí tem o novo filme Primitivo War, A Guerra Primitiva, né, que tá prometendo muito e tá um sucesso, tô uhum. esperando chegar no Brasil. E os dinossauros no trailer estão sensacionais, totalmente fiéis com a realidade. Agora, outros filmes, assim, tipo, teve 65 Ameaça Pré-Histórica, que é um filme que eu odiei muito forte. Eu fiquei. Nossa, esse Por filme me quê? deu tanta raiva. Porque eles conseguiram errar tudo. Eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer um filme espetacular e conseguiram jogar no buraco. Tudo que estava na mão deles. Infelizmente. Eles fizeram dinossauros misturados praticamente com o xenomorfo lá do Alien, em vez de fazer dinossauros legais mesmo como eram. E estragou, ficou Uhum, muito bizarro, e nem deu medo, só foi bizarro mesmo aquele filme. E aí as animações são bem melhores. Tem muita animação boa. uhum. Em filme tem pouco, mas a animação tem de sobra de bom. Como, por exemplo, você falou Em Busca do Vale Encantado, tem Dinossauro, tem Dinossauro Rei. A Era do Gelo mesmo, que é mesmo sendo comédia, tem muito a ensinar sobre os dinossauros lá no Era do Gelo 3. É muito legal a aparição de várias espécies, uma mais doida que a outra lá. Bem diferente da vida real, mas ensina bastante para as crianças, e as crianças ficam doidas. E tem as séries também. Séries é outras coisas que tem bastante. Tem mais do que filme e animação. Série eu acho que é o que mais tem, inclusive. Tem Terra Nova, Primeval, Mundo Perdido, Dinotopia. Nossa, tem muita série que envolve dinossauros e outros animais pré-históricos. Eu lembrei do filme Viagem no Centro da Terra, também mostra dinossauros. A Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra tem filme, animação e série. Tem os três. Uhum. Tem o filme lá com o Brendan Fraser, né, aquele ator que fez A Múmia, que fez recentemente A Baleia, o filme A Baleia. E é um filme muito bom. Aparece só um dinossauro, que é o Uhum. Giganotossauro, só que é um filme maravilhoso. Eu queria, na época que eu assisti, eu queria É. mais dinossauros. Para mim apareceu pouco, que no Uhum. livro também aparece quase nenhum dinossauro, mas o Júlio Verne falava que tinha mais espécies, então eu queria ver mais espécies de dinossauros no filme. E na série tem, só que a série foi pouco comentada, foi feita pela Disney, só que foi pouco comentada a série do Viagem ao Centro da Terra. E a animação já é bem mais legal. A animação tem muito mais coisa, tem dinossauro, tem mamute, tem um monte de coisa na animação do Viagem ao Centro da Terra. Tem o Plesiosauro também. O Plesiosauro, o do Viagem ao Centro da Terra, eu acho que é um dos melhores que eu vi no cinema, inclusive. Ele aparece pouco, é uma ceninha lá de, acho que 20 segundos que ele aparece para comer os peixes. Só que a aparição dele eu já acho muito da hora. Melhor do que alguns outros filmes aí que tenta botar ele como um monstro, lá ele foi só um bicho que tava comendo peixe. Isso eu achei mais da hora. E tem o Bom Dinossauro, né, que ele é muito mais atual, a animação. Ah, o Bom Dinossauro. Eu, o povo do meu canal odeia essa animação, não sei por quê. Eu gosto demais do Bom Por Dinossauro. quê? Quando eu fiz um Hum. vídeo falando sobre o Bom Dinossauro, eu falando lá que eu gostava, que eu fui no cinema com as minhas afilhadas assistir, que eu fiquei apaixonado, chorei lá na morte do pai
do principal, Uhum. o povo foi comentar lá que odiou o filme, que falou que é ruim, que eu não sei o quê. Até hoje eu não entendo porque que o pessoal não gosta desse filme. Eu acho ele tão da hora. Eu acho ele curto, mas eu acho muito da hora. Eu não sei por Eu que o também pessoal acho não bem gostou. bacana. Eu vi que o pessoal falou que não gostou do design dos dinossauros, que achou muito infantil. Aí eu falando, mas é um filme infantil, tipo, ué, você queria uma animação, mas como? Se é um filme pra criança. É isso que eu não entendi o pessoal comentando lá no, nesse vídeo que eu fiz. De qual eu sou apaixonado pelo Bom Dinossauro. E sempre vai ficar na minha memória. Não é um filme que eu sou dos meus favoritos, mas é um que eu gosto bastante de assistir da Pixar. E esse filme mostra muito o relacionamento com os humanos, né, Isso. que nos outros filmes não aborda isso. É, os outros filmes. O que muita gente fala. É uma frase que, ao mesmo tempo que é certa, é errada. Que o pessoal fala: os seres humanos não conviveram com os dinossauros. Essa frase ela tá Uhum, errada e, ao mesmo tempo, ela tá certa. Porque a gente não conviveu com os dinossauros não avianos, como T-Rex, os outros dinossauros lá gigantescos. Só que a gente conviveu com os dinossauros avianos, como as aves. As aves são uhum. dinossauros. E tivemos as aves do terror, que são o mais próximo, depois da extinção do Cretáceo, de dinossauros carnívoros gigantes que a gente teve. E os seres humanos conviveram com eles, com as aves. Só que a gente não vê aqueles dinossauros gigantes. E aquele filme do Bom Dinossauro bota os seres humanos convivendo com os dinossauros daquela maneira, no estilo assim um pouco Uhum, Fred Flintstone também, assim um pouquinho. Claro que a gente não conviveu com aqueles gigantescos, mas é legal uhum. pensar que até hoje a gente convive com dinossauros. Tem um monte de dinossauro ali no meu quintal ali, que eu joguei milho para eles agora e eles estão tudo comendo ali, os dinossauros no meu quintal. A pomba é o dinossauro de hoje em Exatamente, pombo, dia. dinossauro, galinha, pardal, tudo. E os animais pré-históricos que mostram nos filmes? Assim, tirando os dinossauros de lado então um pouco, nos filmes os animais pré-históricos do Cenozoico são melhores representados. Assim, lógico, são mais recentes, a gente sabe bem mais sobre eles do que sobre os dinossauros. Como, por exemplo, Uhum, os mamutes, os tigre-dentes de sabre, as aves do terror. Tem um filme que eu sou apaixonado. Ele não, ele é de dinossauro em si porque tem as aves do terror, mas é 10.000 antes de Cristo. Esse filme é, uhum, cara, é uma obra de arte, esse filme. Ele acerta em tudo, basicamente. Eu não vejo muita gente comentando sobre ele, mas mostra os mamutes, a caça que os humanos fizeram aos mamutes, que levou não só os mamutes, mas praticamente todas as espécies da megafauna à extinção, que foi nossa causa. O tigre-dente de sabre, que também estava em extinção já. E as aves do terror, que eram monstros, animais assim que se existissem hoje em dia, a gente estava lascado. Eu acho um dos melhores filmes que eu já vi, é um dos meus favoritos, 10.000 antes de Cristo. Aborda muita coisa sensacional. Além de outros filmes, a Era do Gelo mesmo apresenta diversas espécies do Cenozoico, da megafauna, absurdas e muito bem uhum. feitas. O mamute, tigre-dente de sabre, os gigantopithecus, entre outras espécies em geral. Enquanto as espécies anteriores aos dinossauros são meio esquecidas, e são, de qualquer maneira, fantásticas. Elas aparecem mais Uhum. em produções de séries, no próprio Jurassic Park, Jurassic World, elas apareceram, só que elas apareceram só no Jurassic World Dominion, que foi que teve a aparição do Dimetrodon, que teve a aparição do Listrossauro. No Rebirth não teve a aparição de nenhum, teve um anfíbio lá, só que não se sabe qual espécie que é. E em séries como Primeval, que é a minha série favorita depois de Supernatural, Primeval aparecem muitas espécies anteriores aos dinossauros. Uma das melhores séries de adaptações é Primeval, que é muito boa. Quais são os dinossauros icônicos para você que apareceram nos filmes, mas não existiram? Ah, isso aí. Tem muitos dinossauros que não existiram, que apareceram em filmes, e que viraram marcos no cinema. Por exemplo, do filme do King Kong. Tava até esquecendo do filme do King Kong de 2005, que é um dos melhores filmes também, e que é cheio de dinossauros que não existiram. Nenhum dinossauro daquele filme existiu. Só que todos são incríveis, cara. Eles fizeram.
Eles pegaram como se os dinossauros tivessem ficado naquela ilha desde a época Uhum. do Cretáceo e evoluíram de diversas maneiras diferentes. E aí lá tem espécies como o Vastatossauro Rex, que é um T-Rex, um super T-Rex, muito maior do que o T-Rex antigo, mais forte e tudo. E o King Kong mata 3 desses bichos, mas tudo bem, é roteiro. Mas é um dos mais da hora que eu vi. E tem outro que a espécie existiu, mas não daquela maneira. Que no Dinossauros da Disney tem o Carnotauro gigantesco também. O Carnotauro ele existiu, só que ele era pequeno, ele tinha ali 8 metros de pequeno, 8 metros de comprimento. Só que comparado com outros dinossauros, ele não era daquele tamanho do filme. No filme ele é muito maior que um Tiranossauro Rex, ele é gigantesco demais, muito mais robusto e tudo. Ele nunca foi daquela maneira. Mas o filme apresentou assim, deixou muito mais assustador. E é talvez o dinossauro vilão, junto com a Tiranossauro Rex do Jurassic Park, mais famosos de todos e que mais marcaram o cinema. Esses três, né? O Vastatossauro, o Carnotauro e a T-Rex de Jurassic Park. E tem muitas séries que inventaram dinossauros também. Filmes que eu me recordo que inventou espécies que ficaram marcantes mesmo foi esses. Agora, séries tem, por exemplo, a Terra Nova, que foi uma série, infelizmente, que foi cancelada por causa que gastava muito dinheiro. Apesar de ser muito boa, era uma série muito boa. E inventou diversas espécies, como Impirossauro, um parente do espinossauro que eles fizeram para a série, que seria maior que o espinossauro e que viveria na parte da América do Norte, onde não existiu até o momento nenhuma espécie de espinosaurídeo. Só que eles botaram na série para ter, né, um espinosaurídeo lá. E ficou legal, muito da hora também. Só que eu acho que nenhuma espécie, pelo menos por enquanto, vai que lança algum outro filme interessante com espécies novas que eles inventem. Eu não sou tão a favor de inventar espécies se não for bem trabalhada. Porque, por exemplo, o 65 Ameaça Pré-Histórica inventou muitas espécies. E não trabalharam bem nisso, como foi King Kong e Dinossauros da Disney. Se eles tivessem trabalhado melhor, como, por exemplo, o vilão do filme seria um Halsukiano, que não é um dinossauro, mas um Halsukiano gigante. Eu achei muito da hora a ideia. Só que eles não fizeram certo no filme. Eu queria muito o Halsukiano gigante, que é um parente dos crocodilos, só que totalmente terrestre, e sendo o vilão de um filme. E nesse filme ele é um vilão, só que não encaixou tanto assim. Infelizmente esse filme foi um fracasso. Queria que tivesse sido um sucesso, mas infelizmente não foi. Como você consegue descobrir quais são os novos dinossauros que são descobertos? Quais sites você procura? Ah, assim, eu entro em contato com vários paleontólogos, não só aqui do Brasil, mas de fora, dos Estados Unidos, da China, para ficar sempre por dentro de descobertas, porque tem muita descoberta que rola que não é divulgada aqui em sites brasileiros ou mesmo em sites da gringa. Aí eu tento sempre chegar na fonte, né, que são os próprios paleontólogos que estão lá. Aqui no Brasil eu falo muito com o Felipe Elias, do Paleozo BR, tem vários outros que eu gosto de conversar porque me ajudam a estar por dentro das descobertas. E tem muitos sites também que divulgam muitas notícias. Mas, infelizmente, brasileiro, quem divulga as notícias de descobertas da paleontologia mais sou eu e o Felipe Elias do Paleozo. Muitos não divulgam. Uhum. Tem a Aline Guilard também, a outra paleontóloga que ela faz descoberta toda semana. Aí ela sempre posta e aí eu tô lá para divulgar. Porque, infelizmente, se for esperar os jornais brasileiros falar alguma coisa, o pessoal nunca vai saber o que rola. Igual, semana passada teve a descoberta de vários dentes de vários tipos de dinossauros carnívoros diferentes na Bacia Potiguar, lá no Uhum. Nordeste. E ninguém falou sobre. Eu só fui ver graças a Aline Guilherme, que passou lá, que falou sobre essa descoberta, soltou o artigo. E nenhum jornal, nada aqui no Brasil falou sobre isso. Só foi eu, a Aline Guilherme, que fez a descoberta, óbvio, só. E o Felipe Elias. O resto, quase ninguém fala sobre isso. Aqui no Brasil, a paleontologia, infelizmente, só é notícia quando se descobre um dinossauro gigante. As outras descobertas, eles não Uhum. se importam. Por exemplo, teve uma descoberta agora, essa semana, de um mamífero ungulado, um sudamericungulado, aí no Rio de Janeiro, que ele foi descoberto essa semana. Ele viveu há 40 milhões de anos. Foi anunciado, eu esqueci o nome dele, só deixa eu pegar aqui rapidinho o nome dele, Uhum. que ele foi descoberto agora, que eu deixei salvo aqui, que eu vou fazer o vídeo depois.
Cadê? Achei, ó. Itaboraiteminus, o nome da nova espécie. Ela foi descoberta em Itaboraí, no Rio de Janeiro, com essa nova espécie. Era Que pequenininha, legal. Uhum. Qual o tamanho? uns 40 centímetros, um mamífero pequenininho. Nossa, pequenininho. Uhum. Só, só que é uma descoberta super interessante, que ninguém divulgou, basicamente. Porque a gente é muito difícil, se a gente procurar na internet, a gente não encontra essas informações sobre as novas descobertas. É muito. Tem descoberta que quase não tem nada. Por exemplo, recentemente teve Uhum. uma na Nova Zelândia, que foi de um pato. É uma espécie de pato pré-histórica de 11 milhões de anos. O que foi difícil de eu conseguir informação desse bicho, nossa senhora. E eu tive que conversar com um paleontólogo russo que participou da escavação e ele não sabia falar inglês e eu não sabia falar russo, então, tipo, complicou. Aí eu tive que usar o chat GPT para tentar conversar com ele para traduzir os negócios, tudinho. Foi complicado de conseguir informação, cara, desse bicho. Então trazer conteúdo para o seu canal dá um trabalhinho, né, Dá, pelo dá um jeito. trabalho, principalmente de notícias. É o que mais dá trabalho. Tem que dar seus pulos para poder obter informação. Isso aí. E para você, como é que é ser um divulgador científico na área da paleontologia? Estar no YouTube trazendo as informações? Teve algum momento que você errou, cometeu algum erro? Olha, eu amo divulgar, cara. Eu sempre gostei de falar, sempre dei aula desde pequeno, falava sobre dinossauros. O pessoal falava que eu era doidói da cabeça, né, quando eu era criança. Só que isso virou minha profissão. E aí eu vi que quando eu entrei pro YouTube era o meu lugar, cara. Eu me apaixonei a fazer roteiro, fazer edição de vídeo. Eu apaixonei em fazer isso aqui. Eu já errei uma vez, que eu sempre tento, eu faço o roteiro, aí eu boto pra revisar pra eu nunca errar nada. Mas teve uma vez lá no início Uhum. do canal que eu errei, que eu troquei uma espécie que era de um país com o outro numa confusão minha na correria na época. Aí eu falei lá no vídeo depois, postando outro, falando que eu tinha errado. Mas uma coisa que eu amo é ver pessoal falando nos comentários que dinossauro nunca existiu. Eu morro de rir com esses comentários. Eu gosto muito. Eu não gosto que E tenha a essa desinformação, né? Mas eu gosto que o pessoal comente e faça eu rir. e a questão de hates, você já sofreu hate? Como é que foi? Ixi, hater é todo dia. O que mais tem. Eu fiz até um bloco no canal que o pessoal tá pedindo mais vídeo, que eu separei até alguns comentários. Uhum, Eu tinha até separado, deixa eu ver aqui se tá aqui em algum lugar, que eu separei os comentários de hater, uhum, que eu vou fazer outro vídeo, né? Tem um aqui, ó. uhum. Esse cara que tá fazendo esse vídeo falando sobre dinossauros, com certeza só pode ser um anticristo, porque os dinossauros nunca existiram. Olha o comentário que eu recebi. Eu sou o anticristo e não tô sabendo agora. Nossa, é tanto comentário, todo dia alguém aparece comentando alguma coisa assim. E eu sou católico ainda por cima e tenho que ver esses negócios. Mas eu só uso pra fazer conteúdo e rir esses comentários quando aparece. E como é que você reage a isso? No início do canal eu ficava abalado. Isso é normal no início, né? No início eu Uhum. trabalhava para fazer um vídeo, era tempos fazendo roteiro, editando para postar, e do nada tem um comentário te xingando, te esculachando. No início eu ficava triste, assim, nossa. Até que um dia eu falei, eu vou pegar esses comentários e vou fazer um vídeo. Aí eu fiz o vídeo, Uhum. eu botei um título doidão lá, assim, os dinossauros nunca existiram, é a invenção do governo. Assim, para chamar a atenção mesmo, o título que eu botei. Só que era eu rebatendo um comentário desse povo. Não é só eu pegando o comentário desse povo e rebatendo. E ali, a partir dali, eu vi que, cara, não tem nada a ver esses comentários, não precisa eu ficar com raiva, ficar triste com isso. Eu posso pegar e fazer conteúdo, deixa esse povo comentar lá. Não atrapalha em nada a minha vida, deixa eles comentar. É o que eu falo para muitos inscritos meus que estão começando, que me perguntam, que tem um inscrito meu, o Jeff O'Hard, que ele tá sempre aparecendo e me pergunta muita coisa, que ele também teve muito hate, aí eu falei para ele ficar tranquilo, não precisa pensar nessas pessoas, sempre vai ter. Hater é uma coisa que sempre vai existir, infelizmente. Tem muita pessoa que dissemina ódio na internet por qualquer coisa. Então é só não se importar com esse povo. Ou você ignora,
Ou faz igual eu, pega Uhum. esse comentário e tenta fazer alguma coisa em cima pra ensinar as pessoas, ou fazer alguma outra coisa assim. O é que quanto mais a gente cresce na internet, mais pode aparecer hater desse povo aí, infelizmente. Quais dinossauros brasileiros que você acharia que seria uma boa ideia estar no filme? Ah, o Brasil é cheio de espécies fantásticas. E assim, uma já tá em filme, que é o espinossauro. O Uhum, espinossauro já é uma espécie brasileira que já é um destaque nos filmes. Só que tem outras que para mim merecia destaque também, como o Picnonemossauro, que é um carnotauro bufado. Ele é muito tunado, né, bufado. Ele é muito uhum, maior que o carnotauro e possivelmente muito mais forte. E é assustador. Queria muito ver ele em filme. Eu acho que ele uhum, ia ser um vilão perfeito para filmes, séries, assim, como o de Jurassic Park mesmo. Ou entre os herbívoros, tem, por exemplo, o Austroposeidon ou Uberaba titã, essas duas espécies que são os maiores dinossauros brasileiros, poderiam estar facilmente em qualquer filme, sendo maior que muitas espécies que já foram apresentadas no cinema. E fora também tem o Ouranossauro, que é um ornitópode iguanodontídeo, que tem uma vela nas costas, que ele apareceu na uhum. série Acampamento Cretáceo do Jurassic Park, mas é uma aparição de tipo segundos. Nem dá pra ver ele direito. Eu acho que ele merecia ter mais chances em filmes, séries. É um dinossauro que ia ser perfeito. Além de. Tem muitas espécies, Barrariasauro, Masiacassauro já apareceu em documentários. E fora dos dinossauros, indo para outras espécies de animais pré-históricos, tem dois que, assim, eu falo, como que esses bichos não estão em filme até hoje? Que é o Purosaurus, o maior crocodiliano, jacaré que já existiu, com mais de 13 metros de comprimento. Como que esse bicho não está em nenhum filme? Como que não Uhum. está numa série? O bicho é enorme e nunca apareceu em nenhuma série. Ou a Titanoboa, a maior cobra que já existiu, que também não está em nenhum filme ou série. Como que pode esses bichos gigantescos não aparecer em nada? Eu fico abismado, assim, dois bichos que encaixam perfeito em filme de terror, em filme de medo, assim, desses animais pré-históricos. E também as preguiças gigantes, que são animais que eu sou fascinado pelas Uhum. preguiças gigantes. E também tem nenhuma em filme. Tem em série, só em série que é Primeval, mas em filme não tem nenhum. Ou o Smilodon populator, pelo menos, que é o tigre dente de sabre, ele aparece no 10.000 a.C. Ele tem uma aparição muito pequena na série Acampamento Cretáceo, mas eu queria ver ele mais em filmes, como sendo um vilão mesmo, tipo o Velociraptor em Jurassic Park. Porque o Smilodon populator, que é o tigre dente de sabre, poderia facilmente ser vilão de um filme. O bicho é pior, maior que leão, é mais forte que tigre. O bicho é absurdo. Daria facinho pra ser um vilão de filme. O cinema brasileiro poderia investir em alguns filmes sobre os dinossauros, Com toda para poder mostrar certeza. os dinossauros O brasileiros. Brasil, assim, o Brasil infelizmente investe apenas em outras coisas que não são interessantes para o cinema nacional. Se você pegar uma pessoa, tipo eu e você, chegar assim, você vai ir no cinema ver um filme de comédia com o traficante ou você vai ver um filme de dinossauro Jurassic Park? Qual que você iria ver? Hum, Dinossauro Park, né? Exato, mas De infelizmente o Brasil não investe em tipo de filme que vai chamar o público para assistir, o povo brasileiro. uhum. E o Brasil já teve há um tempo atrás, lógico que as produções não são tão boas, tipo a novela Mutantes, que teve na Record, quando eu era criança. Eu adorava, mas se eu for ver umas cenas hoje, bens a Deus. A novela é horrível, só que na época eu adorava aquela novela. Eu era criança, fascinado, aqueles poderes lá. Só que hoje em dia, o CGI daquele negócio, eu acho que qualquer um faz um CGI melhor no computador. Porque aquilo lá parece que foi feito com o filtro do Instagram. Acho que tiveram inspiração no X-Men. Exa- Eles podiam fazer um remake dessa novela. Eu apoiava. Ô, Record, se estiver vendo o vídeo da Grace aí, na moral, Record, faz um remake dessa novela. E chama nós. E chama a gente pra participar. Quais indicações de filmes, séries, documento, livros sobre dinossauros que você gostaria de dar para os ouvintes? Eu vou um de cada vez, então. Ó, filme. Jurassic Park é o básico, né? A Primitive War que vai chegar em breve aí eu espero que chegue no cinema brasileiro pro pessoal assistir.
que eu acho que vai ser um filme com os dinossauros mais fiéis em toda a história do cinema, superando Jurassic Park e Jurassic World. Agora, a série eu indico Primeval e Terra Nova. É duas séries, assim, Terra Nova é mais focada na história mesmo, com as pessoas. Agora, Primeval é mais focado nos animais pré-históricos. E tem muita espécie animal pré-histórica. Eu acho que são umas 6 temporadas Primeval. Tem muita espécie. Terra Nova, infelizmente, é só uma, porque ela foi cancelada, mas é muito boa de assistir mesmo tendo só uma temporada. Agora, documentário, eu indico Prehistoric Planet, que é o melhor documentário em questão de CGI, de roteiro, de muita coisa. É disparado o melhor nessa parte. E também o Caminhando com Dinossauros, que teve a segunda temporada agora, mas eu indico a primeira temporada, que a primeira temporada é cinema. É o único documentário de dinossauros que ganhou o Oscar. Cara, a primeira temporada desse documentário é absolute cinema total. Foi uma das coisas que me fez tornar paleontólogo, que eu apaixonei nessa série documentário, né, que fala. E foi muito bem feito, demais. Parece que você volta lá pro passado mesmo e acompanha um documentário que parece que foi gravado ao vivo com os dinossauros lá. De tão bom que é. São esses que eu mais indico. E livros, eu indico o livro do Paleozo BR do Felipe Elias, que ele lançou com todas as espécies descobertas de vertebrados no Brasil. É um livro muito bom e completo, basicamente, com todos os dinossauros, a maioria dos répteis, crocodilos, terrestres, todos que foram descobertos aqui no Brasil. Tem também esse aqui que eu tenho aqui, ó. Cadê? Onde que eu botei aqui, ó? Esse aqui é muito bom também. O Guia Completo dos Dinossauros Brasileiros. Ele é um livro que tem muito sobre os dinossauros, tem várias espécies, é muito educativo e ensina legal. bastante. E é simples, é baratinho também, dá para qualquer um adquirir. Ele é muito bom. É os que eu mais indico nesse momento, com atualizações, é super atual, não tem erro até o momento, né? Porque sempre vem novas descobertas, pode atualizar o livro e aí não tá tão atual com a ciência. Mas esses dois estão super atuais, com todas as informações corretas. E sites assim que o pessoal quiser estudar sobre dinossauros, animais pré-históricos, como é que eles fazem essa busca para conseguir mais informações corretas? Infelizmente, pelos sites, muitas vezes você vai ver um site falando, por exemplo, vou usar o T-Rex de exemplo, vai ter um site lá que tá falando que o T-Rex tem 13 metros de comprimento. Aí você vai em outro site e tá falando que ele tem 11. Aí você vai em outro site e tá falando que ele tem 14. Infelizmente, tem esse probleminha nos sites, tanto brasileiros como da gringa. Só que tem alguns que eu indico que tem as melhores fontes, que vêm direto dos paleontólogos que descobriram esses animais. Tem por exemplo, esse aqui que eu uso muito, deixa eu pegar aqui o nome dele só, é prehistoricwildlife.com.br. É um site muito bom, que tem uma lista de espécies catalogadas, não todas, mas tem uma grande lista, e tem as fontes mais fiéis da paleontologia, mais fortes, assim, que eu falo. E tem, assim, eu falo pro pessoal ir muito estudar, assim, pelo YouTube, que tem muitos canais que são bons, que trazem uma informação boa. Não só o meu, óbvio, tem vários canais, o seu também já trouxe muitas informações de dinossauros, mesmo não sendo o seu foco, né, Grace? Mas você já trouxe várias informações de dinossauros também. Já, sim, algumas informações bacanas. Aí, tem o ABC Terra, tem o Mesozoico Zoado, tem muitos canais que têm informações fiéis e boas para a comunidade aí de paleontologia brasileira pesquisar. Além de vários outros, tem muitos sites na gringa, só que nem todos têm uma fonte tão boa quanto esse que eu falei. Tem o Zoom Mundo também, né, que fala sobre dinossauros, animais pré-históricos. Exatamente. Segue a Grace aí, família. Vambora. Mais de dinossauro aí da Grace falando. E aí, Kenneth, você gostaria de deixar seus projetos, suas redes sociais? Claro, muito obrigado. Gente, quem quiser ver meus vídeos, me seguir, é só ir no YouTube lá, canal Paleontologia Brasil, onde eu tô sempre postando vídeo de paleontologia, biologia, criptozoologia, muito mais. E no Instagram e TikTok é biólogo.kennedy. É onde eu também posto mais coisas da minha vida e falo, sempre respondo o pessoal lá. Muito obrigada, ouvintes, por estar até aqui no final escutando a gente.
e vendo, né? E obrigada, Kenneth, por sua participação aqui no podcast, por ter abrido esse espacinho no seu tempo. Eu que agradeço, imagina. Sempre que quiser chamar, pode me chamar. Tá bom, vou chamar assim. E até o próximo, pessoal. Tchau, Kenneth. Tchau, gente.